Buenas, então esse vídeo é para responder dois comentários que deixaram aqui no YouTube, tá? Que eu achei interessante, né? A gente não vai falar sobre código puramente em si, tá? A gente vai falar mais sobre os arquivos, né? Desses indicadores e das estratégias, porque a gente às vezes acaba supondo que tá todo mundo no mesmo nível, né? Mas não necessariamente é verdade. Tem sempre gente nova querendo aprender ou conhecendo agora a parte de programação, a parte do editor de estratégias, né? Então, como sempre estou tentando atingir o maior público possível, né? Independente da experiência, né? Seja iniciante, intermediário, avançado, né? Seja no mercado ou no Profit Chart. Então, vou fazer esse vídeo aqui para falar sobre isso, tá? Então, o primeiro foi o Luiz, né? Que trouxe esse ponto. Ele estava com dificuldade em importar um dos códigos que a gente executou aqui para o Profit Chart. E o segundo, do Aldo, né, onde ele pergunta como ele consegue abrir arquivos STF, mas na verdade é STG, né? E PSF. Então vamos falar sobre isso também, tá? Vamos aproveitar e conversar sobre como exportar os códigos, importar, né, indicadores, importar códigos, esconder o código fonte, né, do seu indicador, da sua estratégia, enfim. Então, primeiro, mais simples, né? Se a gente abrir um link aqui, você pode usar esse link também, scapp.link/códigos. Aqui eu armazeno todos os códigos, né, ou quase todos, que a gente discute aqui no YouTube, tá? Então, por exemplo, se a gente abrir vamos pegar aqui o indicador pivô. Vamos procurar aqui, ó, o código para localizar traps. Tá? Então, eu deixo sempre aqui o código, né? O vídeo do YouTube e algum exemplo aqui, uma captura de tela com um exemplo, algumas instruções caso seja necessário, né? Então, o que você vai precisar fazer? Você copia o código em si aqui, né? Essa parte verde, né? Você pode clicar com o botão direito copiar ou apertar o Ctrl C no seu teclado, né? Voltando para o Profit Chart, você vai na barra de ferramentas, aba Estratégias e abrir o editor de estratégias, né? Vamos até aumentar ele aqui. Sempre que ele abre num arquivo novo, né? Mas caso você esteja já trabalhando num arquivo, né? Você pode criar uma nova estratégia em branco, né? Vou apertar aqui em branco, ok. Note que ele vai armazenando também esses novos arquivos, né? Em abas aqui embaixo. Você pode ir acompanhando aqui embaixo as abas, tá? Então a gente criou um arquivo novo. Vou literalmente selecionar tudo e apagar, né? Agora sim é um arquivo em branco. Vou usar o Ctrl V, o colar, né, para colar aquele nosso código. Vou salvar como, vou dar um nome aqui, YX1, e vou chamar de indicador 1, tá? Então, eu salvei. Agora, se eu fechar esse arquivo, voltar aqui para o nosso gráfico, eu posso clicar com o botão direito nos candles, era uma regra de coloração, né? Inserir regra de coloração, mais note que está aqui o nosso YX1. Note que a descrição que a gente deu para ele é justamente esse texto que aparece aqui, né? Indicador 1. Tá? Eu só chamei de YX1 para ele ficar por ordem alfabética aqui no final, para ficar fácil de achar. Tá? Então a gente vai apertar inserir, vou fechar. Né? Você nota aqui que ele já encontrou aqui, já começou a colorir. Então essa é a parte mais simples, né? Importar códigos copiando e colando eles para o seu editor de estratégias. Tá? E agora como que a gente pode então exportar códigos, né? E depois, posteriormente, né, importar, ou se alguém compartilha um código com a gente, né, como que a gente faz isso? Então, se a gente for no nosso editor de estratégias, eu vou fazer isso só para a gente poder criar mais um código. Então, eu nem vou perder muito tempo aqui, vou só chamar ele de início e fim, vou pedir para ele plotar o valor 2 e vou chamar ele de indicador 2. Tá? Vou salvar como, vou chamar de YX2, indicador 2. Vou salvar, posso fechar. Vamos voltar aqui na nossa aba Estratégias e agora a gente vai abrir o gerenciador de estratégias, tá? Porque agora o que a gente vai fazer? A gente vai exportar esses dois indicadores que eu acabei de criar. Então eu vou clicar aqui em exportar, eu vou selecionar uma pasta, né? Eu vou dar um nome para ele, vou chamar de indicadores 1 e 2. Salvar. E agora eu posso, nessa lista de estratégias, né, as estratégias disponíveis, como ele diz aqui, escolher quais indicadores eu quero exportar nesse arquivo. Então eu vou escolher justamente o YX1 e o YX2 eu jogo para o lado da coluna da coluna dos selecionados, né? E agora eu tenho uma opção aqui, que essa é importante, exportar código-fonte. Se eu deixá-la desmarcada como ela já está, o código-fonte não fica acessível. Se eu marcar essa caixa, e eu vou marcar para a gente ver um exemplo, ele vai exportar junto com o meu código, né, o código-fonte.
tá? E só lembrando, eu posso mesclar, misturar aqui, tá? Não precisa ser necessariamente códigos iguais, do tipo regra de coloração, indicador, estratégia de execução, pode ser tudo misturado dentro de um único arquivo, tá? Então, vou exportar, estratégia exportada com sucesso, vou fechar essa janela, vou fechar essa aqui e vou abrir aquela pasta para a gente discutir, então, o que aconteceu? Note que ele criou o arquivo aqui, indicadores 1 e 2.psf. Essa extensão PSF, ela funciona exatamente como um arquivo de compactação, como você já deve conhecer, o arquivo zip, arquivo rar, né, que ele serve para compactar arquivos. Então, eu posso literalmente tratar isso como um arquivo zip ou arquivo rar, se você usar, né, um descompactador de arquivos, então você pode abrir como se fosse um arquivo compactado, tá? Então eu vou mostrar aqui, eu uso o 7-zip, né? Se a gente abrir, note que ele funciona exatamente, né, como um arquivo zip. E você vai notar, né, 4 arquivos. O que são esses arquivos? Bom, você nota que são 2 arquivos por código, né, o YX1 e o YX2, onde cada um deles tem um arquivo com a extensão SCR e STG. SCR, que é a abreviação de source, né, em inglês, seria justamente o código-fonte do nosso indicador. Já a extensão STG, que seria de strategy, né, de estratégia, é justamente o arquivo do indicador criptografado, que a gente não tem acesso, tá, ao código-fonte. Eu vou mostrar isso. Então, eu vou extraí-los aqui, literalmente como a gente extrai um arquivo zip, para te mostrar. Tá? Então você nota que ele extraiu os arquivos. Se eu abrir, por exemplo, YX1 SCR, então vou editar aqui, né, para ele abrir no bloco de notas, note que ele abre exatamente como o arquivo que a gente criou no editor de estratégias, porque o código está aberto, né? Eu decidi exportá-lo com o código fonte, tá? Então, se eu tentasse ver o código-fonte do arquivo STG, editar com bloco de notas, note que aqui ele fica criptografado, né? Eu não tenho acesso ao código em si, tá? E para te mostrar a diferença, então eu vou fechar aqui. Esse arquivo indicadores 3 e 4, que eu vou mostrar como importá-los, né? Eu exportei sem habilitar o código-fonte. Então, se a gente abrir como se fosse um arquivo zip, abrir arquivo, note que agora ele só me libera, né, os arquivos .stg, estratégia, que não tem acesso ao código-fonte. Né? Então eu poderia compartilhar esse código com alguém, esses arquivos, né, esse arquivo com alguém, e essa pessoa não teria acesso ao código-fonte. Né? Ainda poderia sim usá-los, né? E eu vou mostrar como. Seria importando esses arquivos para o editor. Né? Você só não terá acesso ao código-fonte deles. Né? Então, se a gente voltar para o Profit Chart, a gente vai voltar na aba Estratégias, Gerenciador de Estratégias. Agora eu vou importar um código. Então, eu vou abrir a pasta, vou abrir os nossos indicadores 3 e 4, abrir, note que ele lista os indicadores disponíveis dentro daquele arquivo PSF, né? Eu vou selecionar os dois, 3 e 4, e vou importar estratégias importadas com sucesso. Posso fechar, fechar. Agora eu poderia, então, por exemplo, inserir um indicador. Você vai notar que eles foram lá adicionados à nossa lista, aqui o indicador 3 e o 4. Né? Então, eu poderia usá-los, né? São indicadores que simplesmente plotam o número 3 e 4, né? Não fazem nada, mas eu poderia muito bem usá-los. O que eu não poderia fazer é, por exemplo, usar o gerenciador de estratégias e tentar editá-los. Então, se eu abrir aqui 3 e 4, note que o botão editar está desabilitado. Tá? Eu não consigo abrir no editor de estratégias. Porém, os arquivos 1 e 2, que né, a gente tem acesso ao código-fonte, eu posso então abrir e editar. Né? Então você vê aqui que ele abriu o arquivo YX1. Tá? Então eu queria mostrar isso aqui na prática. Tá? Eu tenho um vídeo também sobre data limite. Né? Quem quer, além de criptografar o seu código-fonte e ainda limitar com uma data, né? Ou seja, a partir de uma determinada data aquele código para de funcionar, tem um vídeo chamado data limite. Tá? Se você tiver interesse, eu recomendo assistir. Tá? Então é isso. Esses são os arquivos, que a gente pode usar, o STG, SRC e o PSF, né? E essas são as formas de importar e exportar os nossos códigos, tá ok? Então, a gente vai fechando por aqui.